Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. O Ministério Público tem provas de que a máfia envolvida no ISS também fraudava o IPTU. Segundo a promotoria, uma investigação foi aberta para apurar a fraude. Em novembro do ano passado, o prefeito Fernando Haddad já havia informado sobre a possibilidade de a quadrilha também ter fraudado o IPTU. O esquema foi descoberto durante a análise de documentos de posse do fiscal Luiz Alexandre Cardoso de Magalhães, um dos envolvidos no escândalo do ISS. Segundo o promotor de justiça responsável pelo caso, Marcelo Mendrone, de 5 a 10 fiscais da prefeitura participavam do esquema, além dos auditores já investigados pela máfia do ISS. Segundo o Ministério Público, pelo menos 84 grandes empreendimentos conseguiram reduzir o valor do IPTU mediante pagamento de propina. Prejuízo aos cofres públicos não é possível estimar ainda, como eu disse, a investigação está só no início, nós estamos só começando a investigação, mas dá para ter a ideia de que são muitos milhões de reais como lesão aos cofres públicos. A fraude, segundo a promotoria, ocorria desde 2009 e deve ser muito maior, já que apenas essas 84 empresas foram avaliadas de forma aleatória e todas tiveram um imposto reduzido de forma suspeita. A corrupção consistia em alterar a metragem de grandes construções para que os empresários pagassem menos imposto. Segundo o promotor, o perfil das empresas envolvidas é amplo, incluindo shopping centers, universidades e grandes construções. Os nomes das empresas e os valores desviados não foram divulgados, segundo a promotoria, para não atrapalhar a investigação. Esse é só uma parte, uma forma de esquema de propina e de lesão aos cofres públicos em razão de pagamentos de IPTU. Existem, pelo menos em suspeitas, outras duas. O advogado de Luiz Alexandre Magalhães disse que não conhece a investigação sobre IPTU, mas afirma que o auditor não atuava na fiscalização desse imposto. Uma manifestação interditou agora à tarde o viaduto do Chá, na região central de São Paulo. O trânsito ficou complicado, mas o protesto foi pacífico. Cerca de 100 manifestantes ligados ao movimento do Sem Teto e de outros grupos protestaram contra a realização da Copa do Mundo e também pelo fim da violência policial. O viaduto do Chá chegou a ficar totalmente bloqueado. Eles criticam a atuação da PM nos protestos e defendem um fim de armas letais nas manifestações. Durante o trajeto foram feitas muitas referências ao jovem Fabrício Chaves, baleado pela polícia durante o protesto contra a Copa do Mundo no último sábado. E o advogado do jovem baleado solicitou a anulação do depoimento concedido pela vítima ainda no hospital. O defensor público, Carlos Vaz, alega que não foi comunicado sobre o depoimento e que Fabrício Chaves não tinha condições plenas para ser ouvido. Uma câmera de segurança de um posto de gasolina registrou novas imagens da confusão. O vídeo divulgado pela TV Folha mostra Fabrício Chaves, de 22 anos, correndo na direção de um policial. Ele passa por um posto de combustível e só depois começa a ser perseguido por outros 5 policiais. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que o material será anexado ao inquérito. Fabrício foi baleado no tórax e na virilha por 2 policiais que alegam ter disparado porque o estoquista sacou um estilete para atacá-los. Já o manifestante afirma que só reagiu depois de ter sido atingido. O defensor público Carlos Vaz, advogado de Fabrício, solicitou a anulação do depoimento do jovem colhido pela Polícia Civil ainda no hospital. Ele alega não ter sido avisado sobre o relato e que o estoquista não tinha condições de saúde para prestar esclarecimentos. Ontem, Fabrício recebeu alta da UTI da Casa de Misericórdia e agora está internado na enfermaria. Os policiais militares que perseguiram os jovens são do setor administrativo. Segundo a PM, é comum a participação desse tipo de agente no policiamento, principalmente em grandes eventos, como Carnaval, Fórmula 1 e também em protestos organizados previamente. 1 em cada 4 dependentes químicos da Cracolândia que aderiram ao programa de braços abertos da Prefeitura abandonou o projeto esta semana. O dado foi divulgado pela ONG União Social Brasil Gigante, uma parceira da Prefeitura no projeto. A ONG apurou que 25% dos usuários não aderiram completamente ao programa de trabalho e tiveram baixa frequência. Assim, não obtiveram a remuneração. Para receber pelo dia trabalhado, o usuário precisa assinar a lista de presença 2 vezes.
A primeira acontece às 9 horas da manhã, quando sai com o grupo. Depois, novamente, por volta do meio-dia, quando a jornada termina. Porém, muitos aparecem para trabalhar pela manhã, mas não voltam mais à tarde. A maior parte dos usuários cadastrados foi colocada no serviço de varrição de ruas e praças. Para cada dia trabalhado, os usuários recebem R$15. Estações de aluguel de bicicletas são alvos de furto e fecham no centro de São Paulo. Desde o começo do ano, 10 estações do projeto Bike Sampa já foram fechadas. As empresas contratadas pela Prefeitura para operar o projeto em parceria com o Banco Itaú informaram que tomaram a decisão por causa de furtos e atos de vandalismo. As estações Glicério, Vai-Vai e Barão do Iguape foram removidas. A intenção é instalar os equipamentos em outros locais. Já nas estações da Praça da Sé, Santo Antônio, República, Liberdade, Anhangabaú, Mercado Municipal e São Bento, só as bicicletas foram retiradas. O contrato do Bike Sampa vigora até o fim de 2014. Os operadores têm que instalar 300 estações na cidade. Até o momento, apenas 142 estações foram instaladas. Em nota, o Banco Itaú não informa o número de bicicletas furtadas nem o prejuízo causado pelos atos de vandalismo. Cada estação do projeto possui, em média, 10 bicicletas. Um motorista foi morto hoje pela manhã a facadas após uma briga de trânsito na Marginal Pinheiros, na Zona Oeste. A discussão começou quando 2 ocupantes de um caminhão que teria fechado um carro partiram para cima do motorista do veículo. O motorista foi morto na frente da esposa e do filho. Os 2 caminhoneiros foram presos em flagrante por um policial à paisana que passava na região. Terminou hoje o contrato da Controlar com a Prefeitura de São Paulo. Agora, novas empresas serão contratadas em licitação para realizar a inspeção na cidade. A partir de amanhã, a inspeção veicular estará temporariamente suspensa. Com isso, o licenciamento dos veículos registrados na capital neste ano não estará mais condicionado à aprovação na inspeção. Os 70 mil motoristas que estão com a vistoria atrasada até hoje serão abonados. As novas regras da inspeção, já aprovadas em lei, determinam que os veículos com até 3 anos não passarão pelo procedimento. Já os carros com 4 a 9 anos de uso deverão fazer inspeção somente a cada 2 anos. A partir de 10 anos e movidos a diesel deverão ser testados anualmente. A taxa de R$ 47,44, que antes era obrigatória para todos, agora será aplicada somente para veículos reprovados no teste. E vamos saber como é que está o trânsito nesta sexta-feira em São Paulo. A capital registra agora 116 quilômetros de congestionamento. Começamos pela Zona Sul, Avenida dos Bandeirantes. Tem um movimento apenas intenso, mais carregado para quem vai na direção ali da Marginal do Rio Pinheiros, já na aproximação da Rua Funchal, trecho da Vila Olímpia. Agora na Castelo Branco, Marginal do Rio Tietê, o trânsito bastante carregado, especialmente para quem vai na direção da rodovia Ayrton Senna e segunda CT, é quase toda a extensão da Marginal nesta direção. Avenida Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, tem um movimento intenso já, mas não há congestionamento, o motorista vai parar mais mesmo nos semáforos. Moreira Guimarães, um trecho do corredor Norte-Sul, motorista já encontra lentidão. Quem vai no sentido do aeroporto já vai ali no anda e para, precisa de paciência. Neste trecho da Moreira Guimarães, quem vai no sentido do Parque Ibirapuera vai fazer o melhor caminho. Bernardino de Campos, a continuação da Avenida Paulista, tem o trânsito mais pesado na direção do Jabaquara, da Vila Mariana, mas não há congestionamento, pelo menos por enquanto. Este é o mês de janeiro mais quente dos últimos 71 anos em São Paulo. A capital ainda deve enfrentar muito calor e pouca chuva nos próximos dias. Vamos ver agora como fica o tempo em todo o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A presença de uma massa de ar seco sobre São Paulo mantém o tempo firme em quase todas as regiões paulistas. A previsão não muda muito, faz calor e o ar fica seco. Apenas na Serra da Mantiqueira e no Oeste Paulista a umidade aumenta e podem ocorrer pancadas rápidas de chuva. No Centro-Oeste, máxima de 36 graus em Votuporanga. No Centro-Norte, máxima de 32 em Franca e de 33 em Barretos. E no litoral, a praia está garantida este fim de semana, pois não chove e a máxima chega
chega aos 34 graus. Mas tanto no litoral como na Grande São Paulo, o alerta para a incidência de raios UV continua. Portanto, o uso do protetor solar é indispensável. Amanhã aqui na capital, máxima de 34. E tanto no domingo quanto na segunda-feira, a possibilidade de pancadas de chuva aumenta, mas a chuva deve ser rápida e localizada. Máximas de 33 graus. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até lá! A CEAGESP adiou hoje a cobrança de estacionamento no local. A cobrança, que seria válida tanto para fornecedores quanto para clientes, estava prevista para começar amanhã. A medida deve passar a valer em fevereiro, mas a data não foi definida. Na manhã de hoje, motoristas protestaram contra a cobrança em frente ao entreposto na Vila Leopoldina, na Zona Oeste. Segundo os locatários das bancas de vendas de mercadorias, a cobrança pode deixar o serviço mais caro. A FUVEST divulgou a lista dos aprovados no vestibular 2014. A divulgação, que ocorreria somente amanhã, foi antecipada. Os aprovados nesta primeira chamada deverão confirmar a matrícula nos dias 4 e 5 de fevereiro no site fuvest.com.br. Nos dias 12 e 13 ocorre a matrícula presencial na unidade do curso escolhido pelo candidato. A segunda chamada está prevista para ser divulgada no dia 7 de fevereiro. Preso um dos 4 suspeitos de atacar um ônibus na noite desta quinta-feira na capital paulista. O ato de vandalismo aconteceu no Jardim Arpoador, na Zona Oeste. O grupo mandou que todos descessem do coletivo e começou a quebrar as vidraças. A polícia chegou a tempo de evitar que o veículo fosse incendiado. Segundo a SP Trans, só neste mês, a capital e na Grande São Paulo foram 126 ônibus atacados. Um sítio arqueológico de mais de 400 anos, localizado no Parque Estadual do Jaraguá, sofre com descaso e abandono. Este casarão atrás de mim é conhecido como Casarão de Afonso Sardinha, um bandeirante que se instalou aqui na região do Jaraguá em busca de ouro. O Diego, que é o gestor aqui do Parque Estadual do Jaraguá, vai explicar para a gente o que acontecia. Essa casa foi utilizada por quê, para quê nos últimos 20 anos? Bom, a casa Afonso Sardinha, ela passou, né, ao patrimônio do Estado de São Paulo em 2012. Então, anteriormente a isso, ela era utilizada pela Associação Paulista de Albergues da Juventude. Ela é utilizada como hospedagem, né? E atualmente ela compõe o patrimônio do Parque Estadual do Jaraguá novamente. Hoje ela está fechada, ela deve passar por reformas. O que deve acontecer aqui? O objetivo do casarão agora é ele ser restaurado para abertura à visitação pública, para atender o visitante que procura, né, o espaço. Quando isso acontecer, o que o visitante vai poder fazer? Já tem uma ideia? O centro de visitantes, ele é um espaço temático, né, que vai trabalhar a educação ambiental, vai trabalhar também a história, a cultura, né, da época colonial, do Brasil colônia. Então a ideia é ter um espaço de educação ambiental com essa finalidade, né, com a finalidade de enriquecer o conhecimento de toda a população que visita o Parque Estadual do Jaraguá. Esse casarão centenário, né, tem muitas curiosidades. Sim, é um espaço bem rico, né, rico em história, e esperamos que ele possa ser difundido aí por todo o público que visita o parque. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta edição das 10. Fique agora com Gazeta Esportiva.